Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovanni, sou terapeuta holística, sou radiestesista, sou mestre em Reiki e hoje vou passar para vocês o que afinal é essa técnica chamada Reiki. Qualquer dúvida que vocês tenham a qualquer momento, pode escrever que eu, se não responder imediatamente, eu respondo logo que terminar a ideia que eu estiver desenvolvendo, volto e respondo para vocês, ok? O que não pode, o que eu não quero é que saiam com dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar que eu respondo. E o que é Reiki? Reiki é uma palavra japonesa que significa energia universal ou energia cósmica ou energia espiritual. É formada por duas palavras, Rei, que significa energia cósmica, e Ki, que significa energia vital, que é a nossa energia vital, que também é conhecida por prana ou Ti. Reiki é uma energia cósmica, ou seja, ela está no cosmos, ela está no alto, é diferente da energia telúrica, que é uma energia que vem da Terra, e é uma energia que é puxada pelo reikiano, pelo terapeuta. Não provém do terapeuta, não sai do terapeuta. O terapeuta, o reikiano, absorve essa energia, a energia passa por ele, então o primeiro beneficiado da aplicação de Reiki é o próprio reikiano, porque a energia passa por ele e em seguida vai para o receptor. Primeiro a energia toma conta do reikiano, cuida do reikiano e em seguida ela atinge o receptor. Não tem perigo, não tem risco, não tem como o receptor emanar a própria energia vital, de modo que o o emissor, o reikiano, emanar a própria energia vital, de modo que ele não fica cansado no final da sessão. Pelo contrário, ele se sente revigorado, ele se sente renovado, ele se sente uma nova pessoa. Por quê? Porque antes de atingir o receptor, a energia passou por ele, eliminou os seus desequilíbrios, fez limpeza, tratou o que precisava tratar, fez o que precisava fazer e então foi curar o próximo. Quando acontece do reikiano chegar no final de uma sessão cansado, exaurido, parece que teve suas forças esgotadas, é sinal de que ele não emitiu Reiki. Ele emitiu a própria energia Ki. Ele emitiu a própria energia vital. Quando é um reikiano disciplinado, um reikiano que faz a autoaplicação diária, ou se não fizer diária, pelo menos faz uma vez por semana, um reikiano que se dedica, um reikiano que estuda, um reikiano que leva a sério o trabalho com Reiki, isso não tem o menor perigo de acontecer. Acontece quando é alguém totalmente indisciplinado, que não leva a sério o trabalho feito, ou que não é reikiano, que não foi iniciado
por um mestre habilitado e tenta emitir reiki sem ter condições para isso. Fora isso, não tem o mínimo perigo da própria energia ir junto com a energia reikiana. Isso é uma dúvida que muitos têm, porque como a gente emite a energia, dá a impressão que a gente está emitindo a energia nossa junto, mas de maneira nenhuma. Reiki é uma energia totalmente independente da nossa energia vital e ela é emanada de maneira única, de maneira individual pelo reikiano. O reikiano, para ser um bom reikiano, e uma das maneiras de evitar emitir a energia aqui, emitir a própria energia vital, precisa ser um bambu oco ou um cano de PVC, ou seja, interferir o mínimo possível na emissão de reiki. Quanto menos o reikiano interfere, quanto mais o reikiano deixa a energia fluir sozinha, sem ficar, entre aspas, inventando coisa, mais pura será a emissão, mais perfeita será a emissão. Então, todo reikiano deve ser como um bambu oco ou um cano de PVC. O cano de PVC recebe a água de um lado, ela passa por ele, sai do outro, sem qualquer interferência na água. E assim deve ser o reikiano. Quanto menos ele interferir, quanto menos ele inventar, quanto menos ele florear, quanto menos ele acrescentar, mais pura, mais perfeita, mais segura será a emissão reikiana. Reiki é uma energia apolar e inteligente. Quando eu falo, quanto menos o reikiano interferir e deixar a energia fluir de maneira pura, simples e leve, simplesmente deixar fluir, é porque a energia, depois que entra no emissor, ela vai onde ela tem que ir, sozinha. O reikiano não precisa mandar a energia ir trabalhar no ponto X ou no ponto Y. A energia é inteligente. Ela vai exatamente onde ela tem que ir. Ela faz exatamente o que tem que ser feito para o bem do receptor. Quando o reikiano fica determinando o ponto X para ela entrar, o ponto Y para ela entrar, onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, o reikiano acaba interferindo na emissão. E com isso, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Nunca esqueçam, Reiki é inteligente. Reiki vai onde tem que ir, tanto que é possível enviar Reiki à distância, apenas sabendo o nome do receptor. Mentalize o nome do receptor e a energia vai sozinha onde o receptor está, seja lá onde ele estiver, e faz o serviço que tiver que ser feito. Por quê? Porque ela é inteligente e ela é apolar. Ela assume no corpo do paciente a polaridade que ela precisa para trabalhar. Se ela tiver que acelerar, ela vai acelerar. Se ela tiver que diminuir, ela vai diminuir. Se ela tiver que assumir um polo positivo, ela vai assumir. Se ela tiver que assumir um polo negativo, ela vai assumir. Mas tudo isso é feito pela própria energia.
sem precisar de qualquer interferência do reikiano. Reiki é uma energia de altíssima frequência. Destrói qualquer barreira, destrói qualquer bloqueio energético e penetra qualquer coisa. Por isso, não é necessário tocar o receptor. Em aplicação de Reiki, não se toca no receptor. O reikiano deve sempre manter uma distância mínima e confortável, tanto para o receptor quanto para o emissor. Não podemos nos esquecer que muitos daqueles que procuram o tratamento reikiano possuem bloqueios oriundos de traumas. Nestes casos, tocar no corpo do reikiano pode causar um desconforto muito grande que mais vai causar desequilíbrio do que vai curar. Portanto, não se deve tocar e não precisa tocar. Então, se não precisa tocar, melhor não tocar. Porque a energia rompe qualquer obstáculo, a energia rompe qualquer bloqueio. Ela entra no corpo físico, nos corpos áuricos do paciente, ela passa pelos canais energéticos, pelos meridianos, ela atinge os chakras, ela atinge os corpos áuricos e ela faz o trabalho que é necessário fazer para o equilíbrio. Boa noite, Cristina, seja muito bem-vinda. Quando eu me torno reikiano? Eu me torno reikiano imediatamente após a iniciação. Se eu sou iniciado às 22 horas, 22h30, eu já sou reikiano. Claro que cada um com o seu nível, com o seu sistema, com a iniciação que foi feita. Se eu for iniciado em Reiki Usui 1, às 22 horas, 22h30, eu já sou reikiano Usui 1. Eu não sou reikiano Usui 2, mas eu sou reikiano Usui 1 imediatamente após a iniciação. E basta uma iniciação a cada nível para o resto da vida. Mesmo que eu deixe de praticar, mesmo que eu fique sem praticar por vários e vários anos, 20 anos, 30 anos, se eu fui iniciado em Reiki uma vez na vida, para sempre eu serei reikiano referente àquela iniciação. Por exemplo, eu sou iniciado hoje em Reiki Usui 1, mas por algum motivo eu deixo de praticar Reiki. E daqui a 10 anos eu resolvo voltar a praticar Reiki. Eu preciso ser reiniciada? Não. Uma vez iniciada, sempre iniciada. Eu serei reikiana Usui 1, mesmo tendo parado de praticar. Posso fazer um curso de reciclagem para me atualizar? Posso, mas não é necessário fazer uma nova iniciação, porque essa iniciação que aconteceu é válida até o fim da vida, ok? Reiki é terapia. Reiki não tem vínculo nenhum com religião. Reiki é reconhecido pela OMS como terapia alternativa e no Brasil hoje já é autorizado a prática de Reiki pelo SUS para profissionais da área médica. Quem não é da área médica não consegue aplicar Reiki pelo SUS. Consegue aplicar Reiki em hospitais particulares, em clínicas, em salas de terapia. Quem é
profissional da área médica, como enfermeiro, médico, assistente social, é autorizado pelo SUS a fazer a cura, o tratamento através de Reiki. Então, Reiki é tratamento, é terapia, não tem vínculo com religião. Embora fale de energia, embora tenha uma conotação espiritualista, não é vinculado a religião nenhuma. É totalmente isento de religião, é terapia. Reiki é essência do amor incondicional que cura. E Reiki é tanto o nome da energia, quanto é o nome do conjunto de técnicas usadas, que usa a energia Reiki. O nome Reiki, a palavra Reiki, empresta seu nome para a energia, neste caso é a Reiki, a energia Reiki, e empresta seu nome para o conjunto de técnicas, o conjunto de sistemas, o conjunto de práticas que usam a energia Reiki. Neste caso se fala o Reiki, porque é o sistema Reiki. E qual que é a origem da energia Reiki? De onde que ela surgiu? Como que apareceu isso? Há várias versões da origem da técnica Reiki. Assim, as mais absurdas, as mais lógicas. O que se tem certeza hoje através de pesquisas, através de estudos científicos, é que Reiki, a energia Reiki, foi canalizada a primeira vez por Mikao Usui. Mikao Usui foi chamado de médico, Mikao Usui foi chamado de monge budista, Mikao Usui foi chamado de funcionário público. Ninguém tem certeza absoluta de qual era exatamente a função, o trabalho de Mikao Usui. Mas hoje sabe-se que ele não foi médico, ele não foi monge budista. Talvez o mais aceito hoje em dia é que ele tenha sido um funcionário público que estudou várias religiões, estudou vários sistemas de cura energética, mas não era médico, nem era monge budista. A primeira vez que Mikao Usui canalizou a energia Reiki foi em março de 1922, no Monte Kurama, no Japão. Isso aconteceu depois de 21 dias que Mikao Usui ficou em retiro espiritual no Monte Kurama, e ao final desses 21 dias ele teve a iluminação que deu origem à técnica de cura reikiana. Mikao Usui iniciou poucos mestres. Um dos primeiros mestres que Mikao Usui iniciou foi Shujiro Hayashi. Shujiro Hayashi, por sua vez, iniciou a Vaio Takata, que foi a responsável em trazer essa técnica para o Ocidente. Porém, contudo, entretanto, ela trouxe a técnica para o Ocidente em pleno período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ela precisou fazer várias adaptações, principalmente na história e na maneira de trabalhar a energia, para que fosse aceita
no Ocidente. Se ela chegasse simplesmente falando que era uma técnica japonesa, na época ninguém ia dar valor nenhum. Então, ela fez uma série de alterações, uma série de modificações para que a técnica fosse aceita no Ocidente. Daí a existência de várias versões sobre a origem do Reiki, porque foi adaptando ao longo dos tempos para que fosse aceito de acordo com o local em que seria introduzido. Porém, hoje, com estudos científicos, com estudos sérios, com trabalhos de pesquisa, de genealogia, de estudos da árvore genealógica de Mikao Usui, da época que ele viveu, do local que ele viveu, consegue-se fazer um filtro, consegue-se filtrar essas informações e ter aquilo que é mais lógico, que é mais razoável e que é verdadeiro. Então, repetindo, Mikao Usui não foi médico. A história de que Mikao Usui foi médico foi introduzida por Avaio Takata para que a técnica de cura fosse aceita. Ele estava falando de uma técnica de cura. Uma técnica de cura introduzida ou criada por um médico, naquela época, tinha muito mais seriedade, muito mais respaldo do que falar que foi criada por um pesquisador de culturas, de sistemas de cura energético. Ninguém ia acreditar, ninguém ia dar valor nela. Então ela fez as adaptações. Essas adaptações feitas por Avaio, é preciso deixar claro que não mexeu na essência da técnica. A essência da técnica é a aplicação de energia Reiki. E ela não fez sozinha. Ela fez com auxílio do seu mestre, Shujiro Hayashi, que foi um mestre iniciado diretamente por Usui. Então não foi nada da cabeça dela. Ela não criou a bel prazer mudando o trabalho de Mikao Usui. Não, ela fez apenas e tão somente adaptações que não modificassem a essência do trabalho e não impedissem que fosse aceito no Ocidente. Uma das principais diferenças, uma das principais mudanças na técnica ocidental para a técnica japonesa, além da história, como é contada, está no modo como se divide os níveis de Usui, de Reiki Usui. A escola ocidental, a escola moderna, divide em 4 níveis. 1, 2, 3A e 3B. 3A é o mestre de si mesmo, 3B é o mestre iniciador. Já na versão tradicional japonesa é um nível 3 só. Não tem essa divisão de 3A e 3B. Por que foi feita essa divisão de 3A e 3B na escola ocidental, na escola moderna? Primeiro, porque no nível mestre, no nível 3, é ensinado o último símbolo de cura reikiana, de Usui. Acontecia muito do aluno não querer ser mestre, então ele não fazia o nível 3 e ficava sem receber o último símbolo de Usui. Além disso, como eu posso ser mestre do outro se eu não tenho contato, se eu não tenho despertado o meu mestre interior?
Então, em 3A, eu desperto meu mestre interior, eu mantenho um contato mais próximo com o meu mestre interior, para que em 3B eu possa ensinar aquilo que realmente me é verdadeiro. Eu passo a ter uma capacidade maior de filtrar todas as informações. Se vocês conversarem com 10 mestres em Reiki, vocês terão 10 ideias diferentes sobre Reiki. Então, a partir do 3A, a partir do despertar do mestre interior, eu adquiro uma capacidade maior de filtrar aquilo que realmente me faz sentido, aquilo que realmente é mais lógico para mim, e a partir do 3B eu posso ensinar, passar aquilo que me é lógico para o meu aluno. Porque se eu não passar aquilo que eu acredito, fica algo absolutamente falso. O aluno percebe, o aluno nota que eu não acredito naquilo que eu estou falando e o aluno não vai levar a sério o curso. Então, por isso, pela necessidade de despertar o mestre interior e pela necessidade de fazer uma maneira do aluno receber o último símbolo de cura, sem ser mestre iniciador, na escola ocidental foi feita a divisão do nível 3 em 3A e 3B. Outra diferença muito marcante também entre o tradicional japonês e o ocidental moderno é com relação ao ensino dos símbolos de Usui. No tradicional japonês, no primeiro nível, não se ensina o primeiro símbolo, que é o Chokurei. No ocidental moderno, já ensina o Chokurei desde o primeiro nível. Por que o tradicional japonês não ensina? Porque o tradicional japonês, como o próprio nome diz, segue tradicionalmente ipsis literis, o ensinado por Usui. E Usui, no começo, não ensinou o símbolo para ativar a energia através dele. Só que Usui começou a perceber que os alunos estavam com dificuldade para canalizar a energia. Estavam canalizando tudo e qualquer coisa, menos energia Reiki. Então, Usui passou a ensinar o símbolo como uma maneira segura, uma maneira eficaz de canalizar a energia e conseguir emitir Reiki. É obrigatório o uso do símbolo para canalizar energia? Para canalizar a energia Reiki? Não é. Porém, no começo, quando o aluno ainda está começando a praticar, a ativação do símbolo é a maneira segura de captar a energia. Com o passar do tempo, com o passar da prática, com o aprofundar do estudo, da prática reikiana, o reikiano começa a emitir Reiki de maneira automática. Tem alguém precisando aqui do meu lado, eu estou receptiva, pronto, a energia vai fluir. Dá até susto na gente quando a gente faz isso pela primeira vez. Então, não é obrigado ativar o símbolo para canalizar a energia. É possível, sim, canalizar a energia sem o símbolo. Porém, no começo, a maneira segura é ativando o símbolo, para não ter perigo do reikiano ativar outro tipo de energia ou emitir a sua energia aqui, achando que está emitindo energia Reiki. Diante disso, na escola moderna,
concluiu-se, decidiu-se ensinar o primeiro símbolo desde o primeiro nível. Se eu posso dar segurança para o meu aluno desde o começo, se eu posso garantir que o meu aluno vai fazer a coisa certa, sem erro, sem perigo de interferência de outra energia, desde o começo, para que eu vou deixar para fazer isso apenas no nível 2? Então, na escola moderna, na escola ocidental, já se ensina o primeiro símbolo, já ensina a ativar a energia através do primeiro símbolo, desde o primeiro nível de Usui. Na escola tradicional é a partir do segundo nível, quando Mikao Usui começou a ensinar seus alunos. Isso é Reiki Usui. Essas diferenças do tradicional japonês para o ocidental, para o moderno, essas divisões de níveis, esses símbolos, ativação de símbolos, é Reiki Usui. Criado, formatado, canalizado por Mikao Usui. E já aconteceu comigo também, aliás, já aconteceu não, é muito comum hoje em dia acontecer comigo. Em aula, muitas vezes, quando eu percebo, eu estou emitindo Reiki. Em aula é quase toda aula, quando eu percebo, eu estou emitindo Reiki. A primeira vez que eu emiti Reiki sozinha, eu levei um susto danado, porque eu não sabia, eu não tinha aprendido que podemos canalizar e enviar Reiki sem necessariamente ativar através do símbolo. E eu estava em uma van, um micro-ônibus, e eu senti como se eu estivesse emitindo Reiki. Eu ainda fiquei preocupada, pensei, meu Deus, parece que eu estou emitindo Reiki, o que está acontecendo? Imediatamente alguém atrás de mim comentou com um vizinho de banco que estava com uma dor de cabeça muito forte e parecia que alguma coisa tinha tirado com a mão. Gente, a minha vontade era de levantar e sair correndo daquela van. Eu fiquei apavorada, morrendo de medo, porque eu não sabia que era possível. Quando eu conversei com o meu mestre, ele deu uma gargalhada e me explicou que sim. À medida que a gente vai praticando, essa capacidade acaba ficando natural. Lógico que há momentos que eu ainda tenho que ativar a energia, ou porque eu não estou muito aberta, ou porque o meu paciente tem algum bloqueio, por inúmeros fatores. Eu ainda preciso sim ativar o símbolo para trabalhar com a energia de maneira segura. Porém, eu consigo emitir Reiki sem precisar ativar símbolo nenhum. Isso é um ensinamento da escola tradicional japonesa, ok? Tá, depois que o Usui canalizou, formatou Reiki Usui, vários mestres começaram a acrescentar informações. Acrescenta um tipo de energia diferente, acrescenta uma sabedoria diferente, modifica o modo de trabalhar e com isso foram sendo criados sistemas Reiki, que são nada mais, nada menos que maneiras diferentes de trabalhar com a energia Reiki. Quantos sistemas Reiki temos hoje no mundo? Não sei.
a quantidade é infinita. Enquanto nós estamos conversando aqui, provavelmente algum sistema novo está sendo criado. Então, eu não tenho a pretensão de dizer para vocês quantos sistemas existem. Eu sou mestre em 19 sistemas e estou encaminhando para o 20º. Se euzinha, que nada sou, já sou mestre em 20 sistemas, imaginem a quantidade de sistemas que existe. Existe muita maneira diferente de trabalhar com energia Reiki. Alguns exemplos de sistemas e maneiras de trabalhar com energia Reiki. Reiki Celta. Reiki Celta trabalha a energia Reiki em conjunto com a energia telúrica, com a energia vinda das árvores e com a energia vinda do mar. É um trabalho em conjunto das duas técnicas. Karuna Ki é um conjunto da energia Reiki com a energia compassiva do universo. Aliás, há mestres que entendem, eu sou uma deles, eu sou uma dos mestres que entende que Karuna Ki, junto com um sistema chamado Theramai, que também utiliza uma outra maneira de se aplicar energia Reiki, é um complemento de Reiki Usui. Por essa linha de pensamento, acredita-se que Reiki Usui não ensinou todos os símbolos que recebeu em sua iluminação. Theramai vem para completar estes símbolos que não foram ensinados por Mikao Usui. E Karuna Ki foi uma adaptação feita por Vincent Amador do sistema Theramai, utilizando o ensino Theramai, que complementa o Usui, com a energia compassiva. Então, também por essa linha de pensamento, não é todo mestre que entende assim, mas por essa linha de pensamento, entende-se que Karuna Ki é o 4º nível de Reiki Usui. Reiki Usui tem 3 níveis, Karuna Ki é o 4º, porque complementa Reiki Usui e ainda acrescenta a energia de cura compassiva. Reiki Usui trabalha com a energia amorosa de cura. Karuna Ki trabalha com a energia Reiki mais a energia compassiva de cura. Um outro exemplo, Reiki Mara. Reiki Mara é uma técnica pela qual a energia Reiki Usui, flui em uma frequência altíssima. Flui em uma frequência muito, muito, muito alta. Tanto que recomenda-se que Reiki Mara seja feita apenas por quem já é mestre em Reiki Usui. E por essa mesma linha de pensamento que entende que Karuna Ki é o 4º nível de Usui e Mara é o 5º nível de Usui. E Mara seria uma pós-graduação ou um Reiki Usui Power. Reiki Mara intensifica a força da energia Usui enviada. E tem muitos outros exemplos. Tibetano, que une a energia Reiki com energias de curas tibetanas. Tem técnicas egípcias que unem a energia Reiki com o ensino, com a sabedoria egípcia. Tem o elemental Reiki e o Gaia Reiki,
que trabalham com a energia dos elementais, usa a energia dos elementais em conjunto com a energia reikiana. Tem Kundalini Tantra Reiki, tem DNA Healing, que é uma energia que trabalha na matriz energética do receptor. Tem, enfim, inúmeros sistemas Reiki. Se eu falar de todos os que eu conheço, a aula vai se estender ao longo da noite e a gente não chega a lugar nenhum. A minha intenção é que vocês entendam o que são sistemas Reiki e qual que é a diferença. Quando eu falo em Reiki tibetano, o que é de diferente de Reiki Usui? Quando eu falo em Reiki Karuna Ki, o que é de diferente de Reiki Usui? Não é tudo Reiki? Sim, é tudo Reiki. Só que Reiki Usui é o Reiki puro. É o trabalho com a energia Reiki pura. Os outros sistemas, os outros tipos, os outros nomes de Reiki trabalham com a energia Reiki pura, acrescida por um toque especial feito por algum mestre, ok? Continuando. Quais são as principais características da energia Reiki? Da energia Reiki, independente do sistema em que ela é trabalhada. Não é característica do sistema Reiki Usui, é a característica da energia Reiki. Ela é disponível a quem precisar. Qualquer um que precisar pode receber energia Reiki. Não tem exigência, não tem pré-requisito para receber a energia Reiki. Não precisa ser budista, não precisa ser espírita, até porque não tem relação nenhuma com religião. Não precisa ter a doença X, não precisa ter a doença Y. Todos que quiserem receber, recebem a energia reikiana. É uma energia simples que não exige ritualística nenhuma. Por isso, quanto menos o reikiano interferir no trabalho, mais puro, mais perfeito, mais pleno é o resultado. Como já tinha adiantado, uma vez iniciado, sempre iniciado. Porque uma vez que a energia foi depositada na aura do reikiano, uma vez reikiano, sempre reikiano. Cada um com o seu respectivo nível, respectivo sistema. Mais uma vez iniciado, aquela iniciação nunca será anulada. É uma energia universal e atemporal. Ela pode ser enviada presencialmente, como pode ser enviada à distância. Enviada à distância é a partir do nível 2 de Reiki Usui. Alguns sistemas são completos e não precisam que o reikiano seja nível 2 de Usui para enviar energia à distância. Por exemplo, Reiki tibetano. Porém, a maioria absoluta dos sistemas pede que o aluno seja Reiki Usui 2, até mesmo para começar a estudar a técnica. Porque para enviar Reiki à distância, se aproveita do símbolo de distância ensinado em Usui. Reiki tibetano ensina o envio à distância.
Então ele é completo, não precisa ser nível 2 de Usui. Os outros sistemas aproveitam, não ensinam a técnica de envio à distância, aproveitam da técnica de envio à distância ensinada em Usui 2, em Usui nível 2. Então precisam que seja Reikiano Usui 2. Envio à distância, Reiki Usui 2 ou raros sistemas Reiki que são completos e não dependem de Usui. Também é possível, a partir de Reiki Usui 2, em raros sistemas que não precisam, que não usam Reiki Usui 2 como complemento, também é possível enviar Reiki para o passado e para o futuro. Enviar Reiki para o passado, eu não vou mudar nada do que já aconteceu. Se aconteceu, eu não tenho poder, eu não tenho a capacidade de mudar o que já aconteceu. Mas eu tenho a capacidade de, usando o Reiki, mudar a maneira como eu enfrento, como eu suportei, como eu enfrentei e como eu enfrento aquilo que já aconteceu no passado. Me enviando para o futuro, com o Reiki eu não vou fazer que alguma coisa, que alguma situação aconteça exatamente da maneira como eu quero. A função de Reiki não é atender desejos e caprichos, mas faz com que uma determinada situação aconteça da maneira melhor para todos os envolvidos. Por exemplo, eu tenho uma audiência de pensão alimentícia amanhã. Não tenho, tá, gente? É só um exemplo. Mas eu tenho. Vou fazer de conta que eu tenho. E eu quero enviar Reiki para que o juiz dê aquilo que eu quero. Que o juiz seja favorável a mim. Esquece que não vai fazer efeito. Vou enviar Reiki para aquela audiência amanhã. E vai acontecer o que for melhor para todos os envolvidos. Que não necessariamente é aquilo que eu quero. Ok? Posso enviar para o passado, para mudar a maneira como eu enfrento determinada situação. Posso enviar para o futuro, para energizar uma situação para que ela aconteça da melhor maneira possível. Posso enviar para alguém que está à minha frente, posso enviar para alguém que está do outro lado do planeta. Energização. Mais características da energia Reiki. Energização. É o que eu falei no começo da aula. Reiki não desgasta o reikiano. Ao contrário, a energia entra no reikiano, trabalha nele, passa por ele e depois vai para o receptor. Se o reikiano chegar no final da sessão esgotado, ele está emitindo qualquer coisa, menos Reiki. Porque emitir Reiki não esgota, ao contrário, revigora, ajuda, melhora, trata o reikiano. A energia Reiki equilibra energeticamente os chakras e dissolve todo e qualquer bloqueio dos canais de energia. É como se eu passasse uma vassoura varrendo tudo que tem de ruim. A energia Reiki atravessa todos os canais, limpando, desbloqueando e faz com que os chakras funcionem de maneira harmônica e desbloqueada.
Marco, você pergunta qual o tempo de uma sessão em média. Em média, uma sessão dura 20 a 40 minutos. Porém, uma característica da energia Reiki, que não está aqui no slide, foi bom você ter perguntado porque eu não ia lembrar de falar. Uma característica é que o receptor que puxa a energia. Depois que o reikiano ativa a emissão da energia, o receptor puxa a energia. Então, quem na verdade determina quanto tempo é uma sessão é o receptor, porque ele vai ficar puxando o quanto de tempo que ele precisar. Por isso, o que eu ensino para os meus alunos? A ideia de 20 a 40 minutos é uma ideia, é uma referência, principalmente no começo, quando a gente fica bem inseguro, mas não é algo concreto, não é algo obrigatório. Sinta a energia fluir. Enquanto a energia estiver fluindo, vai aplicando. A energia parou de fluir, parou. Seja 5 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Nunca vi uma sessão de Reiki ultrapassar de 1 hora, mas eu já tive sessões que ultrapassaram 40 minutos e já tive sessões em que em 10 minutos o receptor parou de puxar. Parou de puxar, eu parei de aplicar, porque eu ia ficar com a minha mão ali estendida no receptor à toa. Aí eu ia ficar desgastada. Aí eu ia ficar cansada, porque eu não estava mais aplicando Reiki. Para que ficar 20 minutos, meia hora com a mão estendida se não está fluindo mais? O que determina exatamente o tempo de uma sessão é o fluir da energia. E o reikiano sente. No começo, é normal ficar inseguro. É normal ficar com medo de estar fazendo coisa errada. É normal ficar com medo. Ai, será que eu estou sentindo mesmo? Ai, será que acabou mesmo? Nossa, e se não tiver acabado e eu parei? No começo é normal. Então, estipula-se esse tempo de 20 minutos mais ou menos como referência, mas em maneira nenhuma pode ser obrigatório, pode ser algo fixo. Cada pessoa é um indivíduo, cada um é diferente do outro. O que serve para mim não serve para a Ana, por exemplo. E eu vou aplicar em mim igualzinho aplicar na Ana, não vai dar certo. Não vai ter um resultado perfeito em mim e perfeito na Ana. Alguma coisa vai ficar faltando. Reiki é energia. Reiki é intuição. Siga sempre a intuição em primeiro lugar. Sempre a intuição. Porque é a intuição que vai determinar o que deve ser feito em mim, diferente da Ana, para dar o resultado que eu preciso e que a Ana precisa. Um reikiano nunca está sozinho. Um reikiano, sempre que vai trabalhar, está acompanhado pela egrégora Reiki, pelos reikianos espirituais, pelos mestres em Reiki, pela hierarquia Reiki, pela egrégora Reiki, dê o nome que dê, mas o reikiano nunca está sozinho. Então nunca tem perigo de errar. Nunca uma aplicação de Reiki vai ser errada. Dure ela 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ela vai estar certa. Porque o que nós fizermos de errado, nossa hierarquia reikiana corrige espiritualmente, corrige energeticamente. E
nossa hierarquia reikiana nos sopra aquilo que deve ser feito para adequar a aplicação a cada receptor individual. Como que nos sopra? Através da intuição. Por isso, é tão importante seguir a intuição quando se trata de Reiki. Em primeiro lugar vem a intuição. Eu até digo para os meus alunos, se a sua intuição disser para fazer algo diferente daquilo que eu ensinei, esquece o que eu ensinei e siga a intuição. Porque é a hierarquia reikiana que está ditando o que deve ser feito de acordo com cada receptor. Reiki é intuição, é sentir. Então, sinta. Sinta o que tem que ser feito. Sinta quanto tempo deve ser aplicado. Ok? Respondi sua pergunta? Continuando. Reiki cura desequilíbrio energético que causa a doença física e emocional. Reiki promove o retorno ao estado original de saúde energeticamente e com isso acelera a cura de doenças físicas. Reiki não cura usando cura no sentido tradicional de doença que nós conhecemos. Reiki cura desequilíbrio energético. Curando o desequilíbrio energético, se o desequilíbrio está apenas a nível energético, nós reikianos curamos sozinhos. Quando o desequilíbrio energético já dá sintomas a nível físico e emocional, nós trabalhamos em conjunto com a medicina tradicional, porque nós não curamos esses sintomas. Quando já tem a doença estabelecida, nós somos coadjuvantes do tratamento. De maneira alguma nós podemos dispensar o tratamento médico tradicional. Quando a doença já está estabelecida, nós aceleramos a cura ou nós melhoramos a qualidade de vida do paciente, a maneira como o paciente reage à doença, nos casos em que a medicina tradicional ainda não encontrou a cura para a doença. Se a medicina tradicional ainda não encontrou a cura para a doença, nós reikianos não vamos fazer milagres, porque nós não somos Deus. Nós vamos melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, restabelecendo o padrão energético dela. Nos casos em que há cura, nós aceleramos a cura, a melhora do paciente no momento em que restabelecemos o padrão energético. Exemplo, das doenças mais tristes que existe hoje em dia, câncer. Mesmo câncer, mesmo tratamento, uma pessoa reage bem, a outra pessoa não tem cura. Uma pessoa teve o reequilíbrio energético estabelecido, a outra não. Outra doença triste de hoje, AIDS, que a medicina tradicional ainda não encontrou a cura. Alguns vivem muito bem com a doença, convivem com ela normalmente. Outros se acabam rapidamente e entram em óbito de maneira muito triste. Os primeiros tiveram
o reequilíbrio energético, os outros não. Este é o trabalho da energia Reiki, do reikiano. Outra característica é a diversidade. Pode ser aplicado em animais, pode ser aplicado em vegetais, pode ser aplicado em minerais, em cristais. É ótimo o Reiki para programar cristais para cura. É ótimo, dá um resultado muito bom em animais, dá um resultado muito bom em vegetais. E Reiki também pode ser aplicado em alimento e em água. Porém, não existe a possibilidade de se receber Reiki pela água ou pelo alimento. Reiki na água, Reiki no alimento vai limpar eventuais energias negativas que ali estejam e magnetizar positivamente a água e o alimento. Porém, não faz com que o receptor receba Reiki. Reiki é de reikiano para receptor, tá? Não é de água, de comida para receptor. E pode ser aplicado também em remédio para diminuir o efeito colateral da medicação. Também não recebe Reiki através do remédio. Recebe o remédio magnetizado pelo Reiki, que vai acelerar o efeito do remédio e diminuir os efeitos colaterais. O que Reiki pode nos oferecer? A energia Reiki, independente do sistema trabalhado. Aceleração de todos os processos de cura, é o que eu acabei de falar. Remoção das ligações espirituais indesejadas. Tem alguns sistemas específicos para trabalhar com ligações espirituais indesejadas. Exemplos, Chama Azul de Miguel Arcanjo é excelente para isso. Reiki Wiccan é excelente para trabalhar com ligação espiritual indesejada. Tem símbolos, inclusive voltados para quebra de magia. Reiki pode oferecer cirurgia psíquica, que é cirurgia espiritual. Tem técnica de cirurgia psíquica feita com Reiki, Usui. Tem técnica de cirurgia psíquica feita com Karuna Ki e deve ter com outros sistemas que eu desconheço, mas o que eu conheço é Karuna Ki e Usui. Promove curas de vidas passadas, promove cura à distância, faz a remoção das toxinas do organismo, faz a remoção de bloqueios. E dependendo do sistema trabalhado, isso é o básico, tá, gente? Funciona em todo o sistema. Mas dependendo do sistema trabalhado, tem alguns benefícios específicos. Por exemplo, Reiki Celta é um ótimo sistema para limpeza profunda do inconsciente. Tira tudo que não serve e empurra para que a pessoa evolua, para que a pessoa siga em frente. Tira todo o medo, toda a inércia que antecipa um projeto, uma mudança. Limpa tudo que não presta, substitui, porque limpou tudo que não presta, fica um vazio. Substitui por sentimentos novos, que até então a pessoa tinha dificuldade de trabalhar, por exemplo, compaixão, amor. Faz com que a pessoa perca o medo de fazer o que tem que ser feito, empurra para fazer o que tem que ser feito e ainda protege durante a caminhada para que tudo dê certo. Um outro exemplo, Wiccan Reiki. Wiccan Reiki trabalha muito com a questão material, com a questão financeira e com quebra de magia. Wiccan Reiki aumenta também muito a intuição, a percepção. E
Na questão material, o Wiccan Reiki tem símbolos específicos para prosperidade e para emprego. Em época de crise, é o sistema perfeito de se trabalhar. Reiki, chama azul de Miguel Arcanjo, como eu antecipei, trabalha com remoção de ligações espirituais, trabalha com proteção energética. E por aí vai. De acordo com o sistema específico que for trabalhar, tem os seus benefícios, as suas características específicas. Sim, Márcia, o Reiki pode ser utilizado junto com cristais. Há técnicas geralmente ensinadas a partir do nível 2 ou nível 3A, na qual se envia Reiki através de mandalas de cristais. Enviando o Reiki através de mandalas de cristais, nós intensificamos a força da emissão da energia e nós prolongamos o tempo de ação dela. Por exemplo, a gente aplica 5 minutos e o receptor vai receber o dia inteiro. Reiki Celta é um ótimo sistema para ser trabalhado em conjunto com cristais, porque ele é o sistema que trabalha com energia telúrica, energia da Terra. O cristal vem da Terra. Então, o Reiki Celta é perfeito para se trabalhar com cristais, mas em Reiki Usui também já é possível trabalhar. Só se toma o cuidado de ensinar depois do nível 2, porque não deixa de ser uma emissão à distância. E se não for nível 2, não consegue fazer a quebra do tempo e do espaço, ok? Reiki também traz expansão da consciência. Faz com que a gente enxergue a vida de maneira diferente, tanto o receptor quanto o reikiano. Hoje, 10 anos depois da minha primeira iniciação em Reiki, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Até mesmo a vida profissional mudou, da água para o vinho. A gente passa a ver o mundo de uma maneira mais compassiva, de maneira mais amorosa. E tudo que não serve, automaticamente é retirado de nossa vida. Quando eu digo tudo que não serve, é tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução. É retirado e não é retirado de maneira dolorosa, não. É retirado de maneira tranquila, para que o novo, para que aquilo que vai contribuir com a nossa evolução energética, possa então tomar conta e fazer o que tem que ser feito. Para nós mulheres, Reiki ajuda trazendo maior controle dos sintomas da TPM. Reiki faz realinhamento dos chakras, já comentei, Reiki equilibra os chakras, equilibrando os chakras ele realinha os chakras. Aliás, com relação a realinhamento de chakras, toda iniciação, isso está lá na frente, mas eu já vou antecipar porque eu vou falar de realinhamento de chakras. Toda iniciação implica em reequilíbrio dos chakras, sendo 3 dias de realinhamento ou reequilíbrio para cada chakra principal. 7 vezes 3, 21 dias de realinhamento de chakras. Por isso, pede-se sempre que após cada iniciação reikiana se faça uma autoaplicação por 21 dias, para acompanhar o período de realinhamento dos chakras.
maior clareza mental, redução do estresse, equilíbrio de todas as emoções em geral. Há sistemas específicos que trabalham com ansiedade, com síndrome do pânico, com medo e com depressão. Reiki Usui, vamos comparar com a medicina tradicional, ele é o clínico geral. É aquele que trabalha com tudo um pouco, funciona com tudo um pouco, trabalha com tudo. Reiki Usui é o geralzão. E depois os sistemas, cada um vem com sua peculiaridade, com sua especialidade. Comparando a medicina tradicional, seriam os ginecologistas, os urologistas, os oftalmologistas da vida. Ok? Tem sistemas que trabalham muito bem com ansiedade, com depressão e com síndrome do pânico. Mas, no geral, Reiki oferece equilíbrio das emoções e redução do estresse. Mikao Usui, quando formatou o Reiki, se valeu de um conjunto de princípios chamado Princípios para uma Boa Vida, de um imperador japonês, que eu esqueci o nome dele, e eu procurei para falar para vocês e eu não encontrei. Mas é um conjunto de princípios chamados Princípios para uma Boa Vida ou Princípios para uma Vida Boa. Muito obrigada, é ele mesmo. E desses princípios para uma vida boa, Mikao Usui formatou e ensinou 5 princípios que servem não só para o reikiano, como para qualquer pessoa. São 5 princípios de Reiki, mas poderiam se chamar 5 princípios para o dia a dia. Existe várias traduções, várias maneiras diferentes de se grafar, de se dizer, de se ensinar esses 5 princípios. Mas o básico, a essência dos 5 princípios é: só por hoje sou calmo, não me estresso, não me irrito. Sei que é difícil. Nossa, então você é um zen budista, você é Buda reencarnado. Você não se irrita? Imagina, eu me irrito muito. Só que eu me lembro dos 5 princípios, procuro respirar, procuro acalmar, procuro mudar o padrão de pensamento. Além disso, com a prática reikiana, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa mais calma. Só por hoje eu confio. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho medo. Eu tenho a certeza de que tudo o que está acontecendo é o que tem que ser, é o que tem que acontecer para o meu bem. Só por hoje eu sou grato por tudo o que acontece comigo, seja lá o que for. Só por hoje eu trabalho honestamente. E só por hoje eu sou gentil com todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Não adianta eu ser gentil com o meu vizinho e matar um cachorro apedrejado. Eu sou gentil com todos os seres vivos. Essas são as recomendações feitas por Mikao Usui para o reikiano. Essas são recomendações que o reikiano deve introduzir no seu dia a dia, mas que, repito, serve
para todo mundo, não só reikiano. É ensinado dentro de Reiki porque é o formatado por Mikao Usui para o reikiano, mas serve para qualquer um. Gente, licença, desculpa, mas deu a louca na minha cachorrinha, eu tenho que acudir aqui. Pera aí, só um momentinho, eu já vou. Pronto, vamos continuar. Desculpa, gente, de vez em quando dá a louca nela, eu tenho que acalmá-la. Continuando. Nós reikianos não temos um conselho regional, nacional, que nos regulamenta, que nos fiscaliza. Porém, nós temos uma responsabilidade talvez até maior do que aqueles que têm o conselho para fiscalizar, que é a ética, é o compromisso energético, emocional, diretamente com o cosmos. Por isso, há algumas recomendações para todo reikiano. E quais são elas? Nunca aplicar sem autorização do receptor. Há uma polêmica muito grande com relação a isso, porque alguns entendem que por ser amor, Reiki não faz mal, Reiki não precisa de autorização, Reiki não tem como prejudicar ninguém. Só que Reiki causa um relaxamento profundo. Se eu aplicar Reiki em alguém que está dirigindo e ele não sabe, esse alguém pode ter uma sonolência e bater o carro. Eu fiz bem ou eu fiz mal? Eu ajudei ou eu atrapalhei? Há situações que são colocadas em nossa vida para nosso aprendizado. Se nós eliminarmos sem o aprendizado, nós não estamos aprendendo nada. Nós não estamos ajudando em nada. Nós só estamos atrapalhando. E quem precisa passar por uma determinada situação para aprendizado vai recusar receber Reiki para eliminar aquela situação. Com certeza vai recusar. E eu, mesmo sem autorização da pessoa, eu envio Reiki. Eu estou interferindo no livre-arbítrio da pessoa e, em conjunto, estou prejudicando a sua evolução. Eu estou fazendo bem realmente para quem? Para a pessoa? Não é. Porque eu estou atrapalhando em vez de ajudar. Então, tenham sempre em mente, não, jamais, nunca aplicar sem autorização. Ah, mas é meu filho. Seu filho é maior de idade? É. Seu filho tem condições de manifestar vontade? Tem. Ele quer? Não. Então não vou aplicar. As únicas exceções que comportam envio sem autorização. A pessoa está em coma ou a pessoa está em estado de demência e não tem condições de manifestar autorização. Ou é um bebezinho, uma criança muito pequena, que não fala, que não tem condições de dar autorização. Fora isso, a pessoa tem condições de autorizar, somente aplica, somente envia com autorização do receptor. Em casos de menor de idade, ou em caso de pessoas com qualquer tipo de demência, sempre tem a permissão dos pais ou dos responsáveis. Se a criança quiser, mas os pais não aplique.
para evitar dor de cabeça e evitar problema judicial. Todas as informações passadas para o reikiano devem ser tratadas como confidenciais. No slide está condicional, mas está errado, é confidencial. Não é porque eu não tenho um conselho para me fiscalizar que eu não sou obrigado a ter uma relação de confiança com o meu cliente, com o meu paciente. Todas as informações são confidenciais. E nunca desnudar nem tocar o paciente. Não precisa deixar ninguém nu para aplicar reiki. Reiki vence barreira. Se reiki vence barreira energética a ponto de desbloquear o canal energético, não vai passar pela roupa? Claro que vai. Não precisa ninguém ficar nu para aplicar reiki. E não precisa tocar. Mantenha sempre as mãos a uma distância segura. Até mesmo manter as mãos em relação a uma distância segura, alguns pontos de aplicação de reiki ficam em locais delicados, perto da mama, perto da virilha. Quem já sofreu abuso geralmente tem uma certa restrição, até mesmo com a simples aproximação da mão desses locais. Então, se a pessoa tiver qualquer tipo de restrição, não aproxima a mão desses locais. Lembre que a energia é inteligente. Ela vai onde tem que ir. Não é porque eu aproximei a minha mão do lugar X ou Y, ou eu não aproximei de um lugar ou do outro, que não vai dar efeito. Vai. E vai deixar o paciente confortável, relaxado, para que ele possa aproveitar da energia o melhor possível. Reiki é escrito em japonês, ou é desenhado, porque parece mais um desenho, né? É grafado em japonês por esse ideograma que nós estamos vendo em dourado, que significa chuva maravilhosa de energia, ou chuva maravilhosa que dá vida, ou chuva maravilhosa que produz o milagre da vida. E as duas partes da palavra, do ideograma, representa a comunhão de uma energia superior, que é a energia cósmica, com a energia terrena, que é a nossa energia vital, porém que se pertencem e trabalham mutuamente em conjunto. Então, a palavra, o ideograma que representa a Reiki, significa a união da energia cósmica com a energia vital do reikiano para trabalhar em conjunto e em bem do próximo. Qual que é a cor do reiki? Falando agora um pouco do simbolismo, né? Já falei do ideograma, agora qual que é a cor que representa a energia reiki? Duas cores representam a energia reiki. O verde, ou a cor verde, e a cor dourada. Verde porque é a cor da cura. Verde porque é a cor do amor. E verde porque é a cor do chakra cardíaco, que é o responsável pelo amor e pelo sistema imunológico. Chakra cardíaco é o chakra da cura, que possui ligação direta com dois chakras localizados nas palmas das nossas mãos. Não é por acaso que há cura através das mãos. Cura através das mãos se dá através dos chakras das mãos, que são chakras
de cura ligados ao chakra cardíaco, que é o chakra principal de cura. A cor do chakra cardíaco é verde. Chakra cardíaco, por ser o chakra da cura, é o chakra relacionado com Reiki. Então, verde é a cor do chakra cardíaco, que é o chakra relacionado ao Reiki. Então, verde é também a cor relacionada a Reiki. Aliás, com relação ao chakra cardíaco, com o passar do tempo, é muito comum sentir a emissão de Reiki através do chakra cardíaco. Não emite necessariamente pelas mãos, mas sim pelo chakra cardíaco, que é o chakra que rege a emissão reikiana. E também a cor dourada, porque dourado é a cor cósmica e Reiki é a energia de cura cósmica. Então, dourado representa Reiki e verde representa Reiki. Eu falei em símbolos. Para quem já é reikiano, já sabe do que eu estou falando. Mas o que são esses símbolos de Reiki? Bem, o símbolo é uma representação de um aspecto da energia Reiki. O que é isso? Cada símbolo representa uma maneira diferente da energia trabalhar. Cada símbolo serve para ativar a energia de uma maneira diferente, para ela trabalhar de acordo com o que for necessário. Como já falei, foi introduzido por Mikao Usui quando os alunos começaram a ter dificuldade para canalizar a energia. E com o passar do tempo, é normal, é comum não precisar mais ativar o símbolo para que a energia flua. No começo, sim, ainda mais quando a gente fica inseguro. Mas com o passar do tempo, a energia flui de maneira sozinha. Como que eu ativo a energia? Como que eu uso o símbolo para ativar a energia? Eu desenho em alguns sistemas, basta mentalizar, não precisa desenhar, não precisa traçar o símbolo. Na pessoa, no ar, nas mãos, posso desenhar um grandão no ar, posso desenhar um em cada posição de Reiki, enfim, eu traço da maneira como eu preferir o símbolo e mantro, falo o nome dele 3 vezes. Basta traçar, falar o nome 3 vezes e a conexão acontece de maneira automática. Não tem como não ativar a energia fazendo isso. Essa prática traçou ou mentalizou, dependendo do sistema, mantrando 3 vezes, é também conhecido como ativar o símbolo ou ativar a energia. E é a maneira mais segura que tem de aplicar Reiki. Por isso, Mikao Usui passou a ensinar quando viu a dificuldade dos seus alunos e por isso os reikianos da escola moderna, da escola ocidental, já ensinam a partir do 1º nível. Traçou, mantrou, a energia vai fluir sem erro, sem a mínima chance de dar errado. Outro símbolo do Reiki era para estar na ordem anterior aos símbolos e acabou pulando, gente, desculpa. Mas esse símbolo que aqui está é o símbolo do Reiki, tá? É o que simboliza o Reiki, assim como a cor verde, a cor dourada, o ideograma. Um
não é o símbolo para ativar a energia. Símbolo para ativar a energia é uma coisa. Símbolo do Reiki é o simbolismo, é aquilo que, se a gente bate o olho, a gente lembra de Reiki. E o que é? É o bambu. Por que o bambu? Porque o bambu representa o funcionamento da energia, pela simplicidade que tem e pela sua resistência ao vento. Bambu é flexível, apesar de forte. Projeta-se para o alto, que é o que acontece com o reikiano a cada iniciação. Ele vai evoluindo, ele vai projetando-se para o alto. O bambu é oco, como deve ser o reikiano durante a prática de reiki. Quanto menos interferir, mais perfeito é o trabalho reikiano. Então, o reikiano deve ser como bambu, totalmente oco, durante a prática reikiana. E no Japão, o bambu é a planta da sorte. Por isso, lá no Japão, já se instituiu o bambu como símbolo dos sistemas Reiki, e nós, ocidentais, absorvemos isso. Eu falei em reikiano ser iniciado, né? Uma vez iniciado, sempre iniciado. O que é, afinal, a iniciação? Não é nada sobrenatural, não é nada mágico, não é nada espiritual. Iniciação ou sintonização, como também é conhecido, é um procedimento realizado pelo mestre, no qual implanta na aura do reikiano os símbolos a iniciar. E então forma o reikiano no respectivo nível, no respectivo sistema. Como faz isso, eu não vou falar, porque é matéria para mestrado de Reiki. Mas eu posso dizer que é a implantação na aura dos símbolos do reikiano, do Reiki. E é um procedimento que desbloqueia o fluxo da energia reikiana, o fluxo da energia interna, para que a energia Reiki possa entrar pelo chakra coronário, passar pelo reikiano e seguir em direção ao receptor. Costumo comparar, para entender uma iniciação e entender como é o trabalho do Reiki, costumo comparar tudo com o receptor sendo uma maçã que está esperando a água para ser limpa. A água é a energia Reiki. A torneira é o cosmos. Abrindo a torneira, a água vai jorrar muito forte, porque a energia Reiki é muito forte. Jorrando a água muito forte, ela vai jorrar de maneira desordenada e ela não vai chegar na maçã. Para chegar na maçã, é preciso canalizar essa energia, essa água. Então a gente coloca um cano de PVC entre a torneira e a maçã para a água sair dali e chegar na maçã. O reikiano é o cano de PVC, que vai canalizar para que a energia que está espalhada chegue no receptor. E nós, mestres, somos quem vai encaixar o cano de PVC entre a torneira e a maçã. Nós nada mais somos do que encaixadores de cano. Nós, mestres, não somos melhores do que ninguém, não somos deuses para sermos adorados, não somos Budas, não somos santos, não somos anjos, não somos melhores do que ninguém.
Nós somos apenas e tão somente quem tem a capacidade de, por um procedimento determinado, desbloquear o fluxo de energia para que o reikiano capte a energia e emane para o receptor. Nós somos encaixadores de cano. E terminando a aula, porque é mesmo somente para ter uma ideia de Reiki, não é nada aprofundado, eu falei do que é a iniciação. Quais são as consequências dessa iniciação? Além do próprio desbloqueio da energia, além da capacitação do reikiano em absorver reiki e emitir. Uma iniciação reikiana, seja o sistema que for, harmoniza os 7 chakras principais, daí ter o processo de 21 dias de autoaplicação, porque são 3 dias para cada chakra principal, 21 dias. E essa harmonização, esse reequilíbrio, essa limpeza dos chakras causa desbloqueio energético. Quanto mais enraizado estiver um bloqueio, mais consequência física virá do desbloqueio. Quanto mais enraizada uma situação, mais forte será a consequência física e emocional, que também é chamado de catarse. Pode ter diarreia, pode ter problema digestivo, pode ter febre, pode ter afloramento de problemas que já pareciam resolvidos, pode chorar demais, pode rir demais, pode dar ansiedade. Pode, porque são catarses provocadas pelo desbloqueio. Para isso, recomenda-se os 21 dias de autoaplicação, para evitar essas catarses, ou se elas vierem, que venham o mínimo, o mais fraco possível. Consequências das iniciações. O que é bom permanece, o que é ruim some. Como já adiantei, o reikiano muda. Muda a maneira de ver o mundo, muda a maneira de agir, muda a maneira de ser. Não tem reikiano que não tenha algum tipo de mudança. Não são mudanças doloridas, tá? Não precisa assustar, não precisa ter medo, porque é de maneira natural. De maneira natural, que não serve é afastado, o que é bom permanece, e se ainda não está presente, se achega. É uma mudança natural e muito benéfica. A elevação também do nível espiritual. A elevação do processo energético. Há um progresso energético. Eu mudando, eu tirando da minha vida tudo que há de ruim, eu automaticamente estou evoluindo. Tudo isso, gente, não é da noite pro dia. Não precisa ter medo. Tudo isso acontece ao longo da jornada reikiana. Tudo isso acontece de maneira bem tranquila, bem calma, bem demorada, passo a passo, cada um no seu ritmo. Faz 10 anos que eu tive a minha primeira iniciação reikiana. Eu olho para trás, eu não sou a mesma pessoa. Não foi nada dolorido, não foi nada difícil. Mudanças aconteceram de maneira natural.
E uma hora eu olhei para trás e vi, puxa, como eu mudei. E o marco inicial das mudanças foi a primeira iniciação em Reiki Usui. De 2008 para cá, eu sou outra pessoa, inclusive profissionalmente. Eu mudei de profissão, eu mudei de cidade, eu mudei totalmente de vida. E é isso que acontece com todo e qualquer reikiano. Essa aula de hoje foi mesmo para vocês conhecerem o que é Reiki. Conhecer o que eu posso ganhar com o Reiki. O que eu posso usufruir, o que de bom eu posso tanto ter quanto oferecer com o Reiki. Não tenho a pretensão de dar curso, até porque não tem condições, são poucos minutos, mas era mesmo para vocês conhecerem a técnica. Caso alguém se interesse em fazer curso de Reiki, que ainda não é reikiano, na EAD Abrat tem Reiki, desde Reiki Usui. Assim como tem vários outros sistemas, Celta, Wiccan, Tibetano, Theramai, Tiger. Tiger Reiki trabalha com energia do tigre, com energia de felinos. É ótimo para aplicar Reiki em animal, principalmente em gatos. Tem um trabalho muito bom com a energia felina. E tem vários outros sistemas Reiki no EAD Abrat. Quem se interessar, quem quiser fazer o curso, pode procurar o EAD Abrat, que vai encontrar, assim como pode e deve procurar qualquer outro mestre. Não estou aqui também para fazer propaganda e falar para vocês me contratem como mestre de vocês. Não, não é. Não é essa a intenção. A intenção é mesmo conhecer a técnica. Estou falando do EAD Abrat, porque caso alguém se interesse, tem lá. Mas se não quiser fazer lá, quiser fazer com outro mestre, o que importa é fazer. O que importa é aprender e divulgar, praticar o máximo possível essa técnica excelente de cura. Reiki é a minha paixão pelos resultados que eu vejo ao longo do tempo. Não é milagre, tá? Mas traz um resultado muito bom, muito bonito. Qualquer dúvida que vocês queiram falar comigo, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, que vocês queiram falar comigo, vou deixar aqui meu e-mail. spacoholístico@gmail.com, viva spacoholístico@gmail.com. Tudo em minúsculo, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada separando. Viva spacoholístico@gmail.com. Também o meu WhatsApp, alguém queira entrar em contato, DDD 19 97409 1740. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para ensinar, para explicar, para conversar o que vocês precisarem. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo interesse de vocês. E se alguém não tiver dúvidas, eu encerro a aula. Alguém tem dúvida? Alguém quer que eu comente mais alguma coisa que ficou faltando? Se ninguém tiver, então eu vou encerrar. A aula foi gravada, estará disponível no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem o Viva Espaço Holístico.
E também tem o meu canal pessoal, que é o G Moreira Jorge. G Moreira Jorge ou Viva Espaço Holístico. São os meus canais do YouTube. E estará disponível também no Facebook, na minha página, que também é Viva Espaço Holístico, no meu perfil G Moreira Jorge. E eu acredito que a Abrat também vai disponibilizar. Não tenho certeza, mas eu creio que sim. Quem tiver a Abrat no Facebook, eu acho que ela também disponibiliza. Podem compartilhar, podem divulgar, podem assistir a aula outras vezes que vocês quiserem. Fique à vontade, a aula é de vocês. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Eu me despeço. Eu agradeço a presença. E fiquem com o poder criador. Namastê. Boa noite.